Graças e paz, irmãos e irmãs. Estamos felizes por retornar à casa do Senhor para o nosso ministério, para louvarmos e honrarmos o seu nome com nossas vidas, nossos dons. Mês de aniversário da nossa igreja. Nós temos o costume, não só nós, mas outras igrejas, como nós postamos no grupo ontem, de celebrarmos de maneira singela, simples, mas durante todo o mês, a bênção dessa organização. Acho que faremos 61 anos este ano de instituição, de igreja, com uma linda e forte história, né? Então precisamos ter também ânimos renovados e sermos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesse bairro, nessa comunidade aqui, para cultuarmos a Deus juntos, né? E atrairmos aqueles que o Senhor chamar para junto de si e na nossa presença também. Para a nossa reflexão, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Vou ler aqui uma parte, depois ainda em outro capítulo, 17. Primeiramente, capítulo 12 de Gênesis, estarei lendo de 1 a 9. A primeira perícope, Gênesis 12, de 1 a 9. Mesmo assentados, mas com o coração atento, os olhos e o coração abertos, para ouvirmos a palavra de Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que nos transforma. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentavam em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali ficou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Agora capítulo 17. Primeira perícope, capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, o teu nome, sim Abraão, porque por pai de muitas numerosas nações te constituí. Fartirei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém.
Feche seus olhos. Pai querido, nós te rendemos graças nesse momento em que reunidos nesse santuário, erigido para louvar o Teu nome, por honrar o Teu nome, Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus maravilhoso. Nós suplicamos que o Senhor continue nos tocando, primeiramente nos aceitando na Tua presença, e que Tua palavra, Senhor Deus, no nosso singelo militar, nos edifique, para sermos servos e servas fiéis à Tua vontade, a cumprirmos os Teus propósitos. Pai, abençoa o Teu povo, nos abençoa com o Teu Espírito Santo, ó Trindade maravilhosa. É no Teu nome, Jesus, nosso pastor amado, que oramos. Amém. Amém. Igreja, como está a sua vida hoje? Meu irmão, minha irmã, como é que está a sua vida hoje? Hoje. Não é ontem, mês passado. Hoje, como é que você está? Como é que você está no seu tempo? Naquele tempo que Deus nos preparou hoje, o passado, o outro já foi, amanhã Deus pertence. Como é que está o seu hoje? Como é que está a sociedade? Como é que está o mundo hoje? A gente já começa a traçar alguns pensamentos e alinhavar algumas ideias. Claro que cada um na sua concepção histórica, na sua formação, na sua completude intelectual, dentro da sua capacidade intelectual. E nós precisamos ser humildes de entender que nós não temos o conhecimento do todo, apesar de às vezes acharmos que sim. E tecermos comentários de tudo e de todos, né? O brasileiro especialmente é conhecido como, ele é um técnico de futebol, ele é um religioso, conhece todas as religiões, ele conhece tudo. É um político, ele conhece todos os políticos, sabe tudo o que acontece por aí na vereança, no governo, no nível federal, ele sabe tudo. E não é assim. Como é que será que está? Como é que nós vemos o mundo hoje? Aí eu volto à primeira pergunta que eu fiz: como é que você está? É a partir da minha vida, da minha história e da minha honestidade comigo mesmo, tirando as pedâncias de lado. O que é uma pedância? É você dizer que sabe aquilo que não sabe. É ser honesto consigo mesmo. É aquilo que o ladrão da cruz diz para o seu colega: querido, nós merecemos estar aqui na cruz, ele não. É ter a consciência de quem nós somos e do que nós merecemos. Nós não merecemos nada melhor do que estar na cruz por conta dos nossos pecados, não porque roubamos, matamos. Muitos fazem isso, né? Mas por conta dos nossos pecados. O que atraiu Jesus à cruz foram os nossos pecados. Certa vez, conversando com uma rodinha de amigos, e a minha intenção era impactá-los com o Evangelho, perguntei a eles quem matou Jesus. É claro que os professores, meus amigos professores, falaram: não, foi o Império Romano, tal. Historicamente é isso que nós lemos nos livros, mas não é, isso é uma mentira. Quem matou Jesus foi eu e você, foram os nossos pecados. Aí ele fala: pastor, vai precisar pregar para nós. É um pouco assim mesmo. Nós não temos a consciência de quem nós somos e a repercussão das nossas obras. Foi isso que matou Jesus. Não foi o Império Romano. O Império Romano apenas foi uma fantoche nesse sistema político no mundo. Não culpemos os governos, os impérios desse século, mas olhemos para o nosso mundo a partir de cada um de nós. Como está a sua vida hoje? E aí costumamos delinear, elencar os culpados da nossa história hoje. E acharmos que A, B, C e todo o contexto geral, político inclusive, são culpados da nossa vida hoje. É uma mentira, um engodo de Satanás para engrupir você. Então, a partir de hoje, comece a pensar diferente, a partir do seu tempo, do seu eu, da sua vida, como é que eu estou? Pensando que eu tinha que estar também ao lado de Cristo, que Ele estava lá sem precisar, sem merecer, por mim estava lá. Onde pude dizer para um jovem: olha, a nossa vida aqui é muito importante, é ela que nos arremessa para a eternidade. A nossa vida está na mão do Senhor, Ele é soberano. Portanto, nós precisamos entender que Jesus Cristo nos dá uma oportunidade para vivermos eternamente.
E disse para ele ainda, olha, tem solução, olha, só para a morte, inclusive para a morte tem solução, é só você receber Jesus como seu Senhor e acabou, é a eternidade. E não é nós que conquistamos isso, é o próprio Senhor, Ele conquistou para mim e para você. É fantástico quando nós abraçamos Jesus, abraçamos o mundo inteiro e a eternidade, não por nossas forças, porque em nós não há força alguma, mas pelo poder e força e amor de Deus através de Cristo Jesus. Em Gênesis 11 nós vemos que nós temos aqui uma grande confusão. Quero falar a partir do 12, mas eu tenho que voltar um pouquinho. A partir do 11 nós temos a grande confusão de Babel, né? E eles começaram a se organizar como pessoas, como sociedade, e saíram de um lugar e foram para outro, uma grande planície, e aí tiveram a intenção de se organizar e serem pessoas célebres, pessoas famosas. Então vamos construir aqui uma grande torre para tocarmos o céu, para nós sermos perpetuados na terra. Era a intenção desse coração, desses homens que se organizaram. E nós sabemos o que deu. Todos falavam a mesma linguagem, a mesma língua. Vamos pensar que todos falavam português? Claro que não. Vamos pensar que todo mundo falava a nossa língua português, todo mundo se entendia, entre aspas. Mas, desde o início, né, quando está tudo bem, era para ter unidade, bênção, todo mundo focado num único objetivo. Não, aí vem alguém que quer ser mais que Deus. Aliás, foi isso que fez com que Adão e Eva fossem expulsos para isso. Quiseram ser igual a Deus. Satanás conseguiu colocar na mente, no coração dele, no casal, que olha, vocês vão adquirir conhecimento, sabedoria e vão entender Deus, vão ser igual a Ele. Oi? E foi isso que causou o pecado. E parece que estamos revivendo aqui em Gênesis 11 o início da grande confusão, a divisão. A divisão começa na grande unidade, paradoxalmente. Todos falavam a mesma língua e tinham o objetivo de construir todos uma torre para tocarmos o céu. Quem sabe nós possamos ali entender e quem sabe saquear o céu. Na linguagem de alguns pentecostais, saqueamos o céu. Tem que saquear o inferno, né? É isso que sabem. Isso é possível. Mas é mentalidade humana. Coração de mais grandes coisas. Ó. Estamos ainda no começo do ano. Enquanto não passar o carnaval, não começa o ano. Não é assim que funciona? Então estamos no começo do ano ainda. Então temos que pensar para fazer coisas grandes. Porque grande é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas vai devagar. Coloca a sua vida no altar de Deus e responda a pergunta que o pastor fez. Quem é você? Como é que está a sua vida hoje? Seu coraçãozinho está no altar de Deus. Você já confessou seus pecados. Você está diante de Deus limpo. Achando que você não é nada se o Senhor não fizer. Você ser alguma coisa. Abraão só foi alguém proeminente porque ele desafiou-se a ter fé, crer e obedecer ao Senhor. Não foi Abraão, não é Deus, ele obedeceu a Deus. A questão aqui não é Abraão, é Deus que agiu na vida de um homem. E que pode agir na nossa vida do mesmo jeito. Então aqui não vamos endeusar Abraão nem Abraão. Mas sim alguém que obedeceu, e eu tenho que focar nisso. Alguém que obedeceu e tudo que Deus pediu para ele, ele fez. Ele não ficou com uma ondinha. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, uma terra que eu te mostrarei, não é você. Eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação. Ele já tinha 75 anos. O pessoal que tem 60 anos está cansado. Imagina quando chegar aos 70, então. Não vai querer sair de casa mais. E aqui Deus está falando assim, sai daqui, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu disse, mas Senhor, já construí um bom, eu não quero, mas eu estou bem aqui, estou acomodado, tal. De manhã eu levanto, faço meu cafezinho lá, lavar a minha calçada e tal. Sai daqui, vai para onde eu te mostrarei. Porque o Senhor é um Deus de movimento, um Deus de ação. Em primeiro lugar, queridos, quando o Senhor age na vida dos seus filhos,
na nossa vida. Em Gênesis 12:2, o Senhor diz que faria uma grande nação a partir de Abrão. Senhor idoso já pegava ônibus de graça. Em Gênesis 12:7, ele fala que apareceu o Senhor a Abrão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele era um idoso já. Em Gênesis 12:10, havia grande fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, pois ali para aí ficar, por enquanto era grande a fome, ou seja, problemas enormes, fome. Então a vida dele não era tão fácil como a gente imagina. A gente é muito romântico às vezes. Hoje estamos conversando na IBD aqui, aliás, você pode ir para a escola dominical, viu, às 9 horas. Estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia Sagrada, começando com Esther. Só o tratamento de beleza dela para entrar na presença do rei demorou 1 ano. Não é ir um dia no salão, ficar umas 2, 3 horas, que para nós é muito, né? Para quem espera, principalmente, é muito, ficar 2, 3 horas no salão. Não, 1 ano, ou seja, o tempo do Senhor. E o tempo voa, viu? Em Gênesis 12:15, a palavra de Deus diz que viram lá os príncipes do faraó e gabaram-a junto dele. A mulher foi levada, que é a mulher de Abraão, Sara, era muito bonita, exemplo de Esther. E Abraão já sabia que estou mudando de terra ali, aquele povo estranho, se eu passar ali e falar que ele é mulher, eles vão me matar para ficar com a minha mulher. Era assim que funcionava a coisa. Estamos aqui na antiguidade aí, cerca de quase 4.000 anos. Então fala que você é minha irmã. É meia mentira, porque por parte assim, era meia irmã mesmo. Então vamos defender um pouco Abraão aqui. Ele temeu com a sua vida e não contou toda a verdade, mas não contou toda a mentira. E mesmo assim, Sara foi levada, conhecemos a história. Mas o Senhor protegeu ela, deixou que ninguém a tocasse. E deu um castigo para aquele povo ainda lá. E aquele rei ficou bravo com Abraão. Por que você não falou que era sua mulher? Em Gênesis 13, verso 7, diz assim a palavra: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, seu sobrinho. Estavam juntos. Uma empresa familiar. Não dá muito certo isso não, né? Nunca deu. E aí, briga entre os pastores, os empregados lá. E aí houve necessidade de separar. Mais problema. Então, fome na terra. Ele perdeu a mulher, criança, foi levado, sequestrado, mas depois se recuperou. Olha o problema. Olha quanta crise esse grande homem de fé enfrentou. E agora briga familiar entre os pastores, não entre ele e o sobrinho, mas entre os pastores. Então a gente pensa que a empresa estava crescendo, e aí entre os funcionários briga, e eles precisavam dos funcionários, e vão separar então. Aí ele falou assim: olha, escolhe aí. Abraão, que tiozão, né? Se é nós hoje, eu sou tio, sou mais velho, eu vou escolher primeiro, viu? Eu, presidente, sou mais idoso, viu? Preferencial pela idade. Não, ele falou assim: pode escolher você primeiro. É o coração amoroso do pai. E Ló escolheu a terra mais bonita e tal, aparentemente mais fértil, e aí Abraão foi para o outro lado, tá? Que não houvesse mais confusão. Então foi necessário haver separação para que houvesse paz entre os funcionários, entre uma empresa, né? O que me chama a atenção aqui, dentre tudo isso, e que persiste algo no coração de Abraão, é o verso 16 do capítulo 13. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. É possível contar o pó da terra?
Nem pode da nossa casa, né? É muita coisa. Ela dá até alergia, né? Fala em pó. Até coça o nariz já. Né? Ou seja, como é que Deus age na vida do seu servo? Não está parado. Deus manda ele sair, ele sai. O homem crê que aqui ele vai e resolve. E sempre resolve privilegiando o sobrinho, o outro. E aí tem o problema com a esposa, com o outro rei lá. E, puxa vida, imagine bem. Que alguém da sua família sequestrar. E daí Deus fala assim, não, poxa, eu vou resolver isso aí. Deus resolve. Essa é a grande experiência de Abraão com o Senhor. Se colocar no altar. Ele está ouvindo lá, ele está com 99 anos, ele está ouvindo lá desde os 75. Eu falei que você é uma grande nação, meu servo, fica firme. Então. Mas, Senhor, ele está caminhando. Já se passaram um bom tempo. Quando o servo deve orar ao Senhor? Diante de tantas experiências, homem próspero, já muito abençoado, ainda há algo que não está muito bem na vida dele. Algo estava no seu coração que ainda estava, parecia que o Senhor estava demorando. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Será sobremodo grande, respondeu Abraão. Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O senhor está falando que eu vou ter uma grande descendência como o pó da terra, se é possível contar, mas eu estou com 99 anos. E o descendente, o herdeiro de tudo aqui é um parente. Disse mais Abraão, verso 3, capítulo 15. A mim não me concedeste descendência, disse mais Abraão. E um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, o tal do Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olhe para os céus, e conta as estrelas, se é que tu podes. E disse, será assim a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Quando que ele orou? Isso aqui é uma oração. Oração é conversa, diálogo. Deus com a gente e nós com Deus. Oração é diálogo com Deus, não é só um monólogo. Nós falamos e é um diálogo. Aqui Deus falou no coração dele e ele respondeu assim, olha, o Senhor tem falado para mim mesmo que vai acontecer uma coisa aí, mas está difícil, estou demorando. Quando o servo de Deus ora, o que está demorando para acontecer na sua vida? O que você tem ouvido do Senhor já há um bom tempo e nada ainda? O que está demorando para acontecer é quando o servo de Deus se coloca no seu altar. O que nós achamos que está demorando para acontecer? E aí isso nos angustia um pouco. Vem ano e passa ano e vem Natal e mais um carnaval e nada diferente acontece. Então precisamos estabelecer o quê? Comunhão com o Senhor, conversar com Ele e ouvir a sua voz. E Ele falou para Abraão que ia fazer, ele vai fazer. Então é tempo de nós dialogarmos com o Senhor, dialogarmos com Ele e esperarmos a sua resposta.
E por várias vezes o Senhor diz para ele que farei de você uma grande nação. Desde o começo ele está obediente. E passou por muitas encrencas, muitas crises, muitas confusões. Não é assim? Nós vimos aqui em 3 capítulos de Gênesis o quanto Abraão venceu muitas batalhas, muitas lutas, muitos desafios. É a nossa vida, irmãos. É a nossa caminhada, nós vamos ter muitos desafios. E esses desafios só nos fazem o quê? Crescer em experiência e acrescentando a nossa fé. É nisso que o Senhor sempre colocou-se à disposição de abençoar Abraão, porque ele vivia a sua vida, o seu cotidiano, vencendo os seus desafios, as suas crises, e se colocava diante do altar de Deus, falando assim: eu farei de você uma grande nação. Confia. É quase que um sonho, está vendo um sonho, como o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, mas o único cordeiro que eu tenho é esse Eliezer, que é o Damasceno, não é nem do meu sangue. Eu já tinha pensado nisso, porque às vezes o Senhor quer que o Senhor Deus seja alguém que não é do sangue. Mas o Senhor deixou claro que tem alguém que vai sair de você, da tua semente. Reconhecemos também a história de Sara, que essa angústia afetou essa mulher, porque ela quis dar uma mãozinha para Deus. E temos aí a confusão, até hoje, dessa mãozinha para Deus. Abraão nunca quis dar mãozinha para Deus. Ele só conversou com o Senhor. O que temos que fazer? A ação é do Senhor. Está demorando a resposta? Está difícil de conseguir aquilo que você tanto espera, está esperando? Olha o que o apóstolo Paulo, alguém que veio também muito sobre muita confusão, disse para nós. Efésios capítulo 4, quero ler aqui alguns versos, a partir do verso 4 também. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do verso 4, diz assim: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele devia estar muito triste. E ele insiste, alegrai-vos. E outra vez repito, fique alegre. Mude o seu coração, o seu estado de ânimo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não fique bravinho, nervosinho. Ó, Deus me abençoe, eu estou demorando muito. O Senhor, eu estou aqui, olha que crise que eu estou enfrentando, Senhor. Seja moderado, porque perto está o Senhor. E aqui o perto está o Senhor em todos os aspectos, para fortalecer-nos, dar coragem, dar vigor, nos abençoar, prover o que nós precisamos, mas também de nos justificar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, ou seja, suplicando a Deus, já agradecendo. Súplica, não é uma oração simples. Bota ânimo nessa sua oração, suplica ao Senhor e comece a agradecê-lo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, Ele guardará o seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a ação do Espírito Santo já vai começar a ser presente em nossas vidas. Ele vai proteger o nosso coração, que é enganoso, que não precisamos dar empurrãozinho em Deus, não. Enganoso nosso coração, nossa mente, nossa inteligência, que achamos que sabemos tudo. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos apoiar, vai andar comigo, com você em todo o tempo. Estamos iniciando praticamente mais um ano, e um ano que promete muita discussão em todos os níveis da nossa sociedade. Se for analisar, há uma confusão geral no campo político, social, ambiental, cada dia mais catástrofes para o mundo inteiro, não só no Brasil, mortes. Mas um ano que promete. Mas Abraão creu.
Isso foi colocado perante ele a justiça de Deus. E conforme Paulo, a revelação do Espírito Santo de Deus, que é para nós também, o Senhor protege o nosso coração e os nossos pensamentos. Precisamos dialogar mais com o Senhor. Colocarmos a nossa busca. Senhor, está demorando. Eu acho que está demorando, Senhor. Conversa com Deus. Abre o seu coração. Não fica só esperando. Converse com Ele. Conhecemos, queridos, concluindo a história de Abraão, que virou Abraão. Conhecemos um pouquinho da história do povo de Israel, que o Senhor honrou a fé desse servo, porque ele confiou, esperou muito, mesmo em meio às suas muitas confusões, às incertezas, mas a bênção veio. A bênção veio. Quando a gente olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus, eu gosto muito de pensar assim, é a experiência de Deus com o seu povo, conosco, e vice-versa, a nossa experiência com Deus. É como devemos nos relacionarmos com o Senhor. E Abraão, desde que ouviu Deus falando, olha, Deus elegeu Abraão, como elegeu a cada um de nós. E Abraão resolveu obedecer desde o início, desde o capítulo 12 de Gênesis. E foi embora. Mas Deus não brindou ele, não vai ter mais problema, acabou a doença, acabou a preocupação. Não, vou te colocar numa bolha. É aí que nós temos o nosso chamado para ser luz também. Como nós reagimos às crises, aos desafios, diante dos reis desse século, que nos tentem nos capturar, nos sequestrar nossos pensamentos, os nossos bens, colocar diante do Senhor que Ele abençoou Abraão. E farei de você, Abraão, bendita todas as nações, inclusive nós. E a partir da nossa vida, dos nossos sonhos e ministérios, podemos também tornar as pessoas abençoadas. E eu abençoarei aqueles que você abençoar. Olha o poder que o Espírito Santo nos dá. A segunda parte aí, eu abençoarei aquele que você abençoar, menos. Mas pense em abençoar aqueles que estão na sua frente. Até aqueles que nos prejudicam, abençoe a palavra de Jesus. Olhem por eles. É libertador isso. Em meio a tanta confusão, tanta incerteza, as bênçãos do Senhor continuarão sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, para mim, para vocês, para a sua igreja, para esse ano. E a multiplicação que nós queremos, falei de você uma grande nação, Abraão, está na palavra de Deus para nós hoje, para a nossa igreja, que faz aniversário esse mês, ontem na verdade, que celebramos, agradecemos, honramos a Deus por essa igreja, porque sabemos que essa igreja é a fruto e obra do coração dele, não da nossa força, da nossa vontade, mas é a vontade do Senhor. E eu creio que Ele fará de nós ainda uma grande nação, para que glorifiquemos ao Seu nome santo, para que testemunhemos da Sua obra em nossas vidas, através das nossas vidas. Que o nome dEle continue sendo honrado através de cada um de nós, os Abraãos de hoje. Amém. Nos preparando para a ceia.